Em 1972, a humanidade pisou na Lua pela última vez. Ninguém sabia que seria a última. Ninguém se despediu. Eugene Cernan, comandante da Apollo 17, subiu a escada do módulo lunar pela última vez. Antes de entrar, ele olhou para trás uma única vez e foi embora. Desde então, nenhum ser humano voltou à superfície da Lua. 52 anos, mais de meio século, 2 gerações inteiras nasceram, cresceram, estudaram, trabalharam, casaram, tiveram filhos, envelheceram, sem nenhum de nós cruzar aquela fronteira de novo. E a pergunta que ninguém faz em voz alta, talvez porque tenha medo da resposta, é por quê? Por que paramos? Por que olhamos para as estrelas com os pés tão firmes plantados no chão? Não foi falta de tecnologia. Em 1972 já sabíamos voltar, já sabíamos sobreviver, já sabíamos comunicar através de centenas de milhares de quilômetros de vazio. Não foi falta de dinheiro. O dinheiro que se gasta na Guerra Fria em armas nucleares, em bombas, em mísseis apontado para o próprio vizinho, esse dinheiro teria levado a humanidade até Marte 3 vezes. Não foi falta de vontade, pelo menos não no começo. Houve fila de candidatos a astronauta, houve países inteiros parados diante da televisão, houve crianças que aprenderam o nome de Neil Armstrong antes do nome do próprio presidente. Foi algo mais estranho do que isso. Foi como se a humanidade tivesse chegado à beira de um abismo, olhado para baixo e dado um passo para trás. Não por medo de cair, mas por medo do que veria lá embaixo. Continuamos olhando, claro, mandamos câmera, mandamos sonda, mandamos robôs para Marte, para Júpiter, para o além da Leopausa, mandamos sinais de rádio que viajam há décadas em direção à estrela que talvez nem exista mais, mandamos mensagem em disco de ouro, mandamos a nossa música, os nossos cumprimentos, a nossa solidão. Mas nós, o corpo, a carne, o sangue, o osso, o medo, o coração batendo dentro do peito, nós ficamos aqui, em órbita baixa, apenas alguns centenas de quilômetros da superfície da Terra, dentro do limite. Como se soubéssemos no fundo que existe uma diferença entre observar o abismo e entrar nele. E essa diferença tem um nome. Chama-se saber que você não vai voltar inteiro. Não o corpo, não a mente, não a maneira como você olha para o céu noturno depois de ter estado lá. Porque lá fora, o silêncio não é apenas a falta de barulho, é uma força física. Um silêncio absoluto, esmagador, aonde o som simplesmente não tem a permissão para existir. O espaço não é um lugar vazio, é a ausência radical de tudo que nos ancora ao que somos. A gravidade ao ar, ao chão firme que você sente debaixo dos seus pés agora. Sem esses pontos de referência, a nossa biologia começa a se perder. O corpo humano começa a se desfazer. Não de uma vez, não dramaticamente, mas devagar. Como um navio que apodrece por dentro enquanto ainda flutua. Os ossos perdem a densidade até 1% por mês. O sangue se redistribui, sobe para a cabeça, incha o rosto, comprime os olhos. A visão muda. Alguns astronautas voltam com miopia permanente. O paladar diminui, o olfato se confunde, o coração se atrofia porque não precisa mais bombear contra a gravidade. E o tempo, dependendo de onde você está e de quão rápido está se movendo, passa diferente. Não é poesia, é física. Einstein provou isso. O tempo dilata. O presente não é o mesmo para todos. A física não foi feita para nos receber. O universo não nos deve conforto. Somos estranhos lá fora. Somos bichos terrestres com saudades do chão. E ainda assim, aqui está a coisa que me fascina, que me assombra, que me faz continuar acordando à noite olhando para o teto. A gente nunca parou de sonhar com
construir. Antes de ter foguete, a gente tinha mito. Antes do combustível, queimamos a imaginação. Antes de saber a composição química das estrelas, a gente já tinha nomeado cada uma delas. Desenhamos mundos em cavernas, depois em telas de cinema, depois em código de computador, depois em realidade virtual, depois em música, poema, pintura, jogos, histórias de ficção científica que venderam milhões de exemplares. Cada geração inventou a sua própria versão do cosmo e colocou a si mesmo dentro dela. Não porque fosse possível, mas porque era insuportável não fazer isso. O cinema espacial não é entretenimento, é a confissão. Cada filme de astronauta perdido, cada nave que explode no silêncio, cada caminhada espacial que dá errado não é um aviso, é um espelho. É a espécie humana admitindo que no escuro de uma sala de cinema com pipoca na mão e ar-condicionado ligado, que não consegue acertar os próprios limites. Que a gente precisa saber o que tem ali fora, não por curiosidade científica, mas porque a alternativa a não saber é como viver numa casa sem janela, respirar sim, sobreviver sim, mas sem nunca ter olhado para o lado de fora para ver se o sol já nasceu. A imaginação está cansada de sonhar sozinho. Ela carregou o peso do impossível por gerações. Alimentou engenheiros e poetas com a mesma matéria-prima. Deu a um garoto chamado Wernher von Braun a visão de foguetes que chegariam à Lua. Deu a um garoto chamado Carl Sagan a voz que explicaria o cosmo para milhões. Mas existe um ponto em que o sonho precisa encontrar o chão, ou começar a se devorar, começar a repetir os mesmos cenários, as mesmas naves, os mesmos alienígenas, os mesmos horizontes de evento, e chegar a esse ponto, chegar ao lugar onde a ficção científica já não nos surpreende, aonde o impossível já foi imaginado tantas vezes que perdeu a cor. A missão Artemis II carrega o peso das bandeiras. Os Estados Unidos e a China travam agora uma corrida prioritária para ver quem domina o solo lunar primeiro. É sobre geopolítica, é sobre ciência, é sobre quem terá o controle do futuro. Mas por baixo dos contratos e das rivalidades existe algo mais antigo e inquietante: a nossa teimosia em recusar em ficar. 4 pessoas, uma trajetória que levou de volta ao lugar onde a onda de rádio é silenciada. Eles cruzaram novamente o lado oculto da Lua, aquela face que apenas 24 seres humanos na história viram de perto, e ninguém visitava há mais de 50 anos. Os gregos antigos a chamavam de a face escura. Eles não podiam provar a sua existência, mas suspeitavam de que a Lua guardava um segredo que não revelavam para a Terra, um lado que nos ignorava propositalmente. Foi ali, naquele ponto, que o sinal da Terra sumiu. O rádio parou de emitir chiados familiares. Sobrou apenas o ruído de fundo do universo, aquela frequência antiga que os físicos chamam de a radiação cósmica de fundo, mas que, se você parar para pensar, é o eco do começo do mundo, o som que o Big Bang deixou para trás. Eles entraram nesse silêncio, não como turista, nem como heróis de pôsteres de cinema. Entraram como seres humanos, com os seus medos, as suas vísceras e insônia das noites que antecedem o lançamento, carregando a memória da última conversa com os seus filhos e as consequências do oxigênio contado, sabendo que lá fora não existe a segunda chance, nem resgate a tempo. Talvez aqui mora a pergunta que me tira o sono há anos. Talvez a gente descubra que, por mais longe que o foguete nos carregue, ainda estaremos olhando para o mesmo espelho. Que a fronteira que cruzamos não nos liberta, só nos mostra um reflexo, um ângulo diferente, um corredor novo dentro do mesmo labirinto.
Sherman olhou para trás antes de subir a escada. Eu sempre me pergunto o que ele viu. Não há paisagem, não há pegadas na poeira, não há modos lunar brilhantes sobre a luz da terra. Mas o que ele sentiu naquele segundo, entre estar lá e nunca mais voltar? Se foi alívio, se foi perda, se foi a sensação de que algo estava sendo deixado para trás, algo que a humanidade levaria décadas para entender que precisava. Talvez tenha sido o peso de saber que ele era o último, que a poeira que ele levantou ao caminhar seria a última poeira lunar perturbada por botas humanas por 50 anos. Talvez Artemis 2 seja isso. Não uma chegada, uma volta. Não o lugar, mas a disposição de ir. A coragem de dizer, ok, vamos de novo. Mesmo sabendo que o que aconteceu da última vez, mesmo sabendo que podemos parar de novo. Porque o que nos espera do outro lado não é a liberdade, não é a resposta, não é o paraíso. É o próximo corredor, mais escuro, mais longo e mais fundo. Com paredes que ainda não aprendemos a mapear, paredes feitas de radiação, paredes feitas de tempo dilatado, paredes feitas de distância que leva anos-luz para ser percorrida. Anos-luz é uma medida de tempo, é uma medida de desespero. E a gente vai entrar assim mesmo, não porque seja inteligente, não porque seja seguro. A gente vai entrar porque a alternativa ficar é a única coisa que a nossa espécie nunca aprendeu a fazer de verdade. Nós nunca aprendemos a ficar parado, nunca aprendemos a aceitar o horizonte como limite, nunca aprendemos a dizer até aqui sem acrescentar mentalmente. Por enquanto, a gente vai. Sempre foi assim, desde que o primeiro hominídeo olhou para uma montanha e pensou, e se eu subir? Desde que o primeiro navegador olhou para o oceano e pensou, e se não houver fim? Então, quando a Artemis 2 cruzar o lado oculto da Lua, quando o sinal da Terra desaparecer e restar apenas o silêncio e o chiado do começo do universo, 4 seres humanos vão estar ali, com seus corações batendo, com suas memórias, com suas dúvidas, e vão olhar para a escuridão. E talvez, só talvez, eles vejam o que Sherman viu. Não uma resposta, não um destino, apenas um reflexo, apenas a confirmação de que o labirinto não tem fim, mas também que a gente não precisa de um fim para continuar andando. Eu sou Márcio House. Se essa jornada despertou algo em você, se o silêncio do lado oculto ecoa aí dentro, então se inscreva no canal. Deixe aqui o seu comentário, o que você faria se estivesse naquela nave. Você teria coragem de ir? Teria coragem de olhar para trás pela última vez? No próximo vídeo, nós vamos além da fronteira. Valeu, muito obrigado, fui!